nossa Constituição de 88, se diz que um dos seus problemas é que ela é de 88 e não de 89. Porque em 89, como nós sabemos, caiu o Muro de Berlim. E a partir daí, os ventos econômicos, as ideias passaram a ser outras. O texto que saiu de 88 inviabilizava o país? Tenho a impressão que sim. É uma pena que no processo constituinte não se tenha tratado de uma modernização do sistema político eleitoral. E aí, até com a ajuda do judiciário, fomos piorando o sistema. O Congresso hoje tem muito poder, mas muitas vezes pode decidir de forma irresponsável. Se o Supremo Tribunal Federal está cheio de ações hoje de controle de constitucionalidade, em parte é graças ao trabalho do senhor, né? Nós tivemos uma grave crise, sobre a qual não se fala muito, em 1970 e 71, quando se discutiu se o procurador-geral estava ou não obrigado a fazer uma representação, que é o nome que a gente chamava a ADIM então. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade a gente chamava representação de inconstitucionalidade. Naquele período aconteceu uma situação singular. O governo Médici baixou um decreto-lei estabelecendo a censura prévia a livros, jornais e periódicos. O MDB foi ao procurador-geral e pediu-lhe que impugnasse o decreto-lei. E o ministro Xavier de Albuquerque, procurador-geral de então, se recusou. O MDB foi então ao Supremo e reclamou disto, dizendo o procurador-geral deveria submeter a matéria aos senhores e isto não está ocorrendo. O Supremo, em 71, disse que o procurador-geral não estava obrigado. Quando veio o processo constituinte, nós passamos a ter essa ideia de vamos ampliar. Não é? E é o que temos hoje no artigo 103, talvez um dos mais amplos controles de constitucionalidade do mundo, não é? Com o presidente da República, governador de Estado, mesa da Câmara, mesa do Senado. O procurador-geral é apenas um personagem dessa lista. Né? Confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional, partidos políticos com representação no Congresso. O senhor trabalhou na redação das leis que regulamentaram esse sistema. Isso é bom ou ruim? Porque o Supremo acaba cheio de ações, né? O Supremo está, sim, sobrecarregado. Mas não só por conta das ações diretas, também por conta dos recursos extraordinários. Na revisão constitucional, nós já discutíamos a questão do recurso extraordinário e na emenda constitucional 45 conseguiu-se colocar a chamada repercussão geral. É uma tentativa de limitar o acesso ao Supremo em sede de recurso extraordinário. Mas ele continua um número muito alto. Nós também temos a sobrecarga dos habeas corpus. Eu acredito que, em algum momento, nós vamos ter que rediscutir essas questões. E deixar de analisar questões penais? Talvez reduzir, selecionar algumas questões. Algum caminho estamos fazendo neste campo, né? Com agora a revisão que estamos fazendo do foro por prerrogativa de função, ao dizer que, embora as pessoas possam ser julgadas no Supremo, como autoriza a Constituição, isto não deveria ser feito se o crime não diz respeito ao mandato ou à atividade, por exemplo, do próprio parlamentar. Portanto, se hoje um parlamentar se envolver num acidente de trânsito com morte, o Supremo dirá, isto não é matéria da minha competência. Mas, de fato, a gente talvez tenha que estudar, não é muito fácil, mas até mesmo a reconcepção desse modelo muito amplo de propositura das ações diretas. A estrutura do Estado não houve muita inovação na Constituição de 88, segundo afirmam alguns críticos. O senhor concorda com essas críticas? As inovações foram só no sistema judiciário? Não, eu acho que houve inovações importantes, a começar pelo capítulo dos direitos fundamentais. Isto eu acho que é algo inegável e é mérito da Constituição de 1988, inclusive a decisão de colocá-lo no início do texto constitucional, ressaltando também assim, topologicamente, a sua importância. Acho isso inegável. Discute-se muito a questão
do modelo do Estado social que se gerou. E se fala que a União, em função talvez da debilidade do governo naquele momento, não se fez bem representar. Então, os estados acabaram levando tributos para a sua esfera, também os municípios, e a União ficou com muitos encargos e talvez com recursos de menos. Há muita queixa em relação... Também há queixas contrárias, Isso, né? Que os também, municípios e os estados ficaram com encargos demais e recursos de menos. E se diz também que não se definiu bem os encargos, né? Quer dizer, se diz genericamente que há encargos, mas não houve a distribuição de maneira muito clara. É claro que isso foi sendo corrigido ao longo do tempo. Nós já temos hoje emendas e também leis no campo, por exemplo, do SUS, né? Que já melhora e racionaliza o sistema. No campo da educação, né? Nós tivemos aí Fundef, Fundeb, várias iniciativas para melhorar o sistema e também definir responsabilidades, o piso salarial dos professores. Acredito que houve melhoras em alguns campos. Houve o debate que eu acho que seria crucial para a reorganização, vamos chamar assim, do sistema de governo e que ficou a meio pau, que foi a questão de parlamentarismo e presidencialismo. E ainda agora nós estamos diante até de propostas que recomendam, eventualmente, a adoção ou de um parlamentarismo ou de um semipresidencialismo. Essa foi uma divisão que houve no processo constituinte. Esses dias até eu conversava com o senador Serra e ele disse, olha, a Constituinte não logrou aprovar o parlamentarismo graças à insistência do Covas e outros que queriam reduzir, de fato, o mandato do presidente Sarney a 4 anos. Porque o presidente Sarney aceitava 5 anos, sendo que o último seria já com um experimento de parlamentarismo. Esses dias o Delfim Neto também confirmava essa informação e agora o presidente Sarney confirmou isso. Portanto, é um dado histórico, quer dizer, no fundo acabamos não fazendo essa reforma. Mas o texto constitucional é mais parlamentarista do que presidencialista? Ele tem, eu acho que essas ambiguidades. O Congresso sai muito forte, não é? E a gente vê isso na vida prática. Nós tivemos 4 presidentes eleitos até aqui, não é? Só 2 terminaram o mandato. 2 outros foram impeachados. Isto significa, talvez, que nós estamos fazendo a queda de governo via impeachment. Né? No parlamentarismo ocorre com o voto a moção de desconfiança. Num processo com muito menos desgaste político do que o impeachment. Isso seria muito mais razoável. Mas veja, o impeachment está se transformando de alguma forma, com todos os traumas, numa coisa mais ou menos de rotina entre nós. Quer dizer, numa crise de governabilidade, de governança, se o titular da presidência da República não logra coordenar-se com o Congresso, ele acaba caindo, né? Foi o que aconteceu com o presidente Collor e com a presidente Dilma Rousseff. E eu acho que também é uma pena que no processo constituinte não se tenha tratado de uma modernização do sistema político eleitoral. Acho que esse é um ponto que talvez a gente possa apontar. Até porque, como você sabe, muitas reformas foram feitas desde então. Não é? Reformas administrativas importantes foram feitas. Reforma na Previdência, já tivemos algumas gerações e estamos diante de uma outra possibilidade. Portanto, a Constituição não se tornou hiperrígida e permitiu que, construindo-se maioria, se fizessem reformas. Mas antes da gente abordar essa questão do sistema político, a gente está cada vez mais longe desse sistema parlamentarista, porque hoje a gente tem uma crise política, crise de representatividade. A sociedade entende esse modelo e aceita esse modelo? Acho que sim. Na verdade, eu acho que é um modelo mais racional. E hoje na forma, talvez, de um semipresidencialismo, não é? Em que o presidente tem funções importantes, inclusive eleito majoritariamente, e tem uma função, inclusive, de poder moderador. Isso acontece, por exemplo, em Portugal. Por outro lado, tenho a impressão de que, e isso acontece conosco também no Brasil,
o Congresso hoje tem muito poder, mas muitas vezes pode decidir, vamos chamar assim, de forma irresponsável. Por exemplo, pode-se derrubar um veto do presidente da República que vai custar aí alguns bilhões de reais, né? Tomam-se decisões, mesmo na base do governo, para as quais não há previsão orçamentária. Eu tenho a impressão que a ideia de parlamentarismo faria com que o próprio Congresso introjetasse, incorporasse essa ideia de responsabilidade, sobretudo de responsabilidade fiscal, que muitas vezes a gente vê que ela não está presente. Essa ideia não precisa ser assimilada também pelo Poder Judiciário na decisão de juízes e na atuação dos promotores? Eu tenho a impressão que este é um outro campo. Se fala muito na necessidade de uma certa deferência para com o Legislativo. Isso se cobra do Supremo. O Supremo muitas vezes decide questões sem a devida autocontenção, sem levar em conta os aspectos que levaram o Congresso a decidir. Eu tenho pensado muito que talvez nós devêssemos começar a conversar mais e a fazer um balanço de toda essa experiência, que não é necessariamente negativa. O fato do cidadão hoje poder acorrer à justiça, se nós levarmos em conta que até pouco tempo isso não estava à disposição, é algo positivo, de poder bater a porta da Defensoria Pública, de poder se dirigir ao Ministério Público. Agora, há os exageros que aí ocorrem, obras que ficam travadas por conta de uma liminar por tanto tempo. O ministro Toffoli está colocando isso na sua agenda, quer dizer, tentando rediscutir. O próprio papel do Tribunal de Contas da União, que também saiu muito fortalecido do processo constituinte e que também agora inova na ordem jurídica, as ações do Ministério Público, as ações de improbidade, não é? Eu tenho a impressão de que seria muito bom se nós pudéssemos pensar hoje numa rede de responsabilidade e de responsabilizações. Poder envolve responsabilidade. Sabermos que os nossos atos têm consequência, não é? Os abusos todos que eventualmente são apontados e que são cometidos. Então, a mim me parece que este é um momento, 30 anos da Constituição, a celebrar em 5 de outubro, de fazer um balanço criterioso e talvez já de avançar num campo de emendas, de corrigendas. Eu tenho falado muito, por exemplo, que em relação a abusos que são perpetrados aí pelas autoridades, juízes, promotores, procuradores, delegados, nós deveríamos aprovar, aí não precisamos nem de emenda constitucional, uma lei de abuso de autoridade, que já foi aprovada aqui no Senado e que está na Câmara para deliberação. Acho que há muitas coisas para serem feitas, mas talvez não necessariamente num campo de emenda constitucional. Eu acho que nós podemos, talvez, criar uma cultura de maior responsabilidade. Seria o caso de uma nova revisão constitucional? Sabe que eu não sou favorável a essa ideia de revisão constitucional. De vez em quando alguns falam também de fazer uma nova constituinte. Ou uma constituinte exclusiva para o sistema político? Isso, que também a gente não sabe bem o que seria, porque o que entraria nessa votação sobre o processo constituinte. O notável, eu acho, é que emendas difíceis já foram votadas. Vamos nos lembrar da emenda que afetava a privatização, Petrobras e tudo o mais, não é? Já foram votados. Acho que se houver uma boa articulação entre governo e Congresso, é possível votar emendas importantes e talvez realmente dar passos mais significativos em dadas searas, talvez até na melhoria do sistema de governo. Mas eu não vejo necessidade de uma nova constituinte ou constituinte exclusiva. Imagino que o processo de emenda deve ser aquele que nós temos aí praticado sem nenhum problema. O senhor trabalhou na revisão constitucional. O que daquele período ficou e que ainda precisa ser feito? Houve toda aquela disputa sobre se nós teríamos
uma revisão diante da rejeição que houve tanto da monarquia como do parlamentarismo, se era necessária a revisão ou não. Afinal, se disse não é possível e é necessário que se faça 5 anos após. O problema é que nós estávamos discutindo, e essa foi uma descoberta que nós fizemos tardiamente, Jobim, eu, todos os colegas que participamos daquele esforço naquele momento, nós estávamos a 1 ano das eleições presidenciais e, portanto, havia uma certa paralisia. Todo mundo falava nas eleições. O próprio governo Itamar não se engajou muito nesse processo, porque, obviamente, tudo aquilo tinha consequência no processo eleitoral. O que foi aprovado importante? O tal fundo social de emergência, que depois se tornou, era uma base para o plano real, né? Portanto, dava base para o plano real, que fez a estabilização, poucas emendas relevantes, mas fizemos uma ampla discussão sobre privatização, muitas propostas de reformas econômico-financeiras, que ficaram foram rejeitadas, mas que ficaram aqui nos anais do Congresso, e muitas delas foram resgatadas no governo Fernando Henrique e serviram de base para aquelas reformas econômicas que marcaram o início do governo Fernando Henrique. Já se fala dessa Constituição de 88, se diz que um dos seus problemas é que ela é de 88 e não de 89, porque em 89, como nós sabemos, caiu o Muro de Berlim. E a partir daí os ventos econômicos, as ideias passaram a ser outras. Encerrou-se aquela ideia que marcou ainda um pouco o processo constituinte, de que era possível ter uma economia estatal, né, funcional. Né? O Muro de Berlim é a prova cabal, a queda do Muro de Berlim é a prova cabal de que esse modelo dirigista não tinha mais futuro. Mas, de certa forma, isso ficou na Constituição de 88 e foi sendo revisado paulatinamente. O texto que saiu de 88 inviabilizava o país? Tenho a impressão que sim. Tenho a impressão que sim. É um modelo corporativo. Só para ter uma ideia, se falava em aposentadoria de servidor público aos 30 ou 35 anos. Não tinha condições. Compreende-se, as corporações se organizaram para se defender. Nós estamos saindo de um sistema altamente autoritário, né? Mas há decisões importantes, claro, tomadas pela Constituição, a criação do Ministério Público, o fortalecimento do Judiciário, a independência dos poderes em geral, o valor aos direitos fundamentais, não é? O reconhecimento dos direitos sociais, né? Embora aqui o acolá possa ter essa ideia de um certo exagero, por qual nós passamos hoje, por exemplo, o excesso de judicialização da saúde. Né? Se discute muito isso. O juiz pode mandar dar remédio, faz sentido isto? Quer dizer, isto nós precisamos reconversar, nós precisamos repactuar. E o texto de hoje inviabiliza o país? Eu não diria que inviabiliza. Eu tenho a impressão que ele é suscetível de aperfeiçoamento. Alguma coisa tem que ser feita, talvez ainda, na Constituição. Eu diria, por exemplo, que nós temos um encontro marcado com a questão do sistema de governo. Eu acho que com as crises que se repetem, nós acabamos por necessitar, talvez, de um modelo semipresidencialista, talvez de um modelo com alguma feição mais de caráter presidial. Nós temos que fazer reformas político-eleitorais. Temos que fazer uma redução do número de partidos. Esta é uma reforma que eu acho que tardou, que talvez o Constituinte já pudesse ter feito, já pudesse ter encetado em 88, e nós talvez fomos até, e aí até com a ajuda do Judiciário, fomos piorando o sistema. Né? Nós temos hoje 28 partidos representados no Congresso, nós temos 35 partidos criados, nós temos muitos problemas nesta seara. E claro, para qualquer modelo de governo, seja ele presidencial, seja ele parlamentarista, nós precisamos de ter aqui uma maior clareza, e este é um problema. Mas né? Como fazer isso no Congresso atual, que é interessado nesse modelo porque está pensando aí na reeleição?
Veja que o Congresso aprovou muitas emendas constitucionais, vou pegar uma só. Aquela que modificou a ideia da imunidade parlamentar. Antes, os processos para tramitarem no Supremo contra os parlamentares precisavam de autorização de cada uma das casas. O Congresso tomou essa deliberação. Muitos projetos importantes foram aprovados. Acho que desde que haja foco, desde que se coloque a questão como prioridade, se consiga construir um consenso, é possível fazer esse tipo de reforma. Não acredito que haja reformas impossíveis. É preciso que haja lideranças que assumam esse papel e que mostrem o devido rumo e consigam construir maioria em torno dessas ideias. Senão as questões vão acabar sempre no Supremo aí judicializadas. E também nós não temos capacidade de resolver questões dessa magnitude, né? Nós não podemos redefinir determinados temas e quando o fazemos, às vezes, até provocamos piora no sistema. Agora declaramos a inconstitucionalidade da doação por empresas e está ocorrendo um grande quadro de Caixa 2, isso já ocorreu nas eleições de 2016 e certamente está ocorrendo nas eleições de 2018. Então, esperar que o Supremo resolva questões que são realmente do arcabouço político me parece uma certa ilusão. Acabamos dando respostas também erradas e é preciso que a gente tenha cuidado com isso. A Constituição teria alguma parcela de culpa aí nessa crise econômica e política por qual passa o país? Não me parece que o problema esteja na Constituição. A Constituição carece de reformas. É notório que nós vamos ter que fazer uma reforma da Previdência Social. Nós temos que fazer aprimoramento em vários campos institucionais. Em alguns campos, talvez nós precisemos de emendas, em outros, de meras leis ordinárias. Mas não me parece que seja adequado dizer que está na Constituição a responsabilidade pela debilidade econômica. Nós temos um grande problema, que são os gastos excessivos, né, que levam o país a não ter recursos para investimento. E foi constitucionalizado o teto, né? E agora foi constitucionalizado o teto, que me parece que obriga as pessoas a repensarem, né? Nós fomos muito generosos na criação de novas estruturas, expandimos, por exemplo, na nossa área, tribunais, e eu acho que há aí um espaço para uma modernização e para a redução de custos. Não é constitucionalizar uma política de governo? É uma questão vital. Não permitir que a dívida passe de determinados limites e permitir que recursos sobrem para investimentos. A Constituição de 88, ela foi feliz ao conceber, por exemplo, a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, do Ministério Público, depois veio até da Defensoria Pública. E aí temos também a autonomia do próprio Legislativo. Mas como se tem lido essa autonomia, muitas vezes ela parece uma soberania, a dificuldade com que se tem de conter esses ímpetos desses poderes. Nós vamos ter que fazer esse tipo de revisão. E acredito que a PEC do teto foi uma resposta para isso, para esses impulsos gerais expansionistas desses autonomistas, vamos chamar assim, desses poderes que passaram a ser autônomos. Era uma fórmula bastante interessante, porque a nossa tradição era que o judiciário ficasse dependente, dizia-se, de pires na mão em relação ao executivo. Agora, o senhor está defendendo essa PEC, essa emenda, né, já é uma emenda constitucional, no momento que o STF aumenta, tem uma proposta de aumento do teto do funcionalismo e dos ministros do Supremo, que causaria um efeito cascata. Não é uma contradição, ministro? Não, porque, na verdade, a própria ministra Carmen, quando anunciou a possibilidade do aumento, ela era contra, mas ela disse, cabe no nosso orçamento se nós fizermos os cortes adequados. E assim outros poderes terão que fazer, observado o teto. Agora, em momentos outros, não houvesse a PEC do teto, certamente nós manteríamos a mesma estrutura orçamentária e pediríamos
o aumento. E nós temos um grave problema. Nós temos a não observância do teto pelo judiciário em geral. A ideia dos penduricalhos e tudo o mais. Eu acho que é fundamental que nessa negociação que se está a desenhar, que se coloque que o teto é teto, que ele não deve ser furado por qualquer medida que se tome de penduricalhos e coisas do tipo. Acho que poderia, na verdade, haver economia no sistema como um todo, se de fato o teto não fosse tão vazado por essas formas, por esses penduricalhos que se criam nas várias esferas. Ministro, eu agradeço a sua presença no nosso programa e até a próxima. Espero que o senhor volte. Obrigado, eu agradeço as perguntas e a oportunidade de dialogar sobre temas que são tão importantes. Você é advogada e... Não, sou só jornalista. Mas está bem informada sobre... Obrigada.